iniciando a existência malograda. Continuava a canção de amor na dúlcida voz da Senhora da Caridade. Nunca podereis afastar-vos da verdade, que é semelhante ao ar que nutre o corpo, a onda que mantém o espírito. Onde quer que vades lá encontrarei com diferente indumentária verbal ou realidade inabitual, porque é o psiquismo do Pai vitalizando o universo. Arrependei-vos dos vossos erros. Mergulhai no íntimo e lá vereis as razões das vossas dores, ouvireis a consciência clamar, enquanto anestesiáveis com os vossos enganos e alucinações. As sublimes leis não convêm com os desastres morais que praticamos, seja qual for a justificativa, sempre falsa. Recomeçai, pensando em Jesus, no seu Calvário e sua dedicação total a nós, sofrendo sem motivo, somente para que pudéssemos compreender que a evolução é inevitável e a dor é um dos seus instrumentos. Dai-vos a vós mesmos outra oportunidade. A grande noite, que se arrasta com pesadelos, já se dilui ao nascer de um novo dia, o da redenção. Oferecemos o nosso amor maternal para que tenhais forças de libertar-vos das rudes paixões destrutivas que permanecem asfixiando-vos nos seus tenazes. Agora é momento muito desejado. Vinde pensando na libertação a fim de seguirdes o rumo da felicidade. Jesus vos espera, e nós também. À medida que a sua voz chegava ao lamaçal, as multidões aflitas escutavam alguns pensamentos de renovação, que lhes assomavam a mente ao sentimento, diminuindo a densidade do chavascal, agora banhado por uma claridade que diminuía a densidade do lugar hórrido. Detendo-nos olhar o grupo de servidores, notávamos as luzes que conduziam, mas também o brilho que exteriorizavam com delicada tonalidade. O espaço onde eram colocados os que foram alcançados pelas redes estava abarrotado em muito boa organização. Ali mesmo se providenciava a aplicação de terapêuticas próprias, como passe, hipnose, palavras de acolhimento e transmissão de energias saudáveis com o objetivo de desencharcá-los dos miasmas de que se nutriam. Logo depois, em veículos especiais que não pude bem identificar, assim como em macas, um grande número de pacientes foi transferido, e a benfeitora e o seu séquito desapareceram na claridade de onde surgiram. Confesso que emoções incomuns visitavam-me, falando-me da grandeza do amor do Pai Celestial e do Mestre Jesus, buscando as ovelhas trismalhadas e aprisionadas nos sofrimentos sem paredes. Lágrimas desciam-me pela face, em oração sem palavras, que expressavam gratidão e entrega total ao amor sublime. Fomos alertados de que outros membros que estavam conosco demandavam seus núcleos de serviço e que também era chegada a hora de retornarmos à nossa sede. Não havia em nenhum de nós qualquer cansaço, mas um sentimento de profundo carinho por tudo e todos, que não sabíamos explicar. Alguns minutos depois, alcançamos nosso lar temporário. Amanhecia vagarosamente. Os primeiros raios de sol coloriam as nuvens escuras, que pareciam correr perseguidas pela luz. Eram muitas experiências incomuns que necessitavam ser carinhosamente guardadas para reflexões posteriores e aplicação futura. Alguns de nós optaram pelo repouso, enquanto preferia guardar a chegada do astro-rei, que iluminava o novo dia. O movimento espiritual em nossa comunidade era expressivo. Participantes de atividades mediúnicas retornavam ao corpo ou seguiam em direção ao mais além. Dentro em breve, os residentes despertaram e as atividades tiveram início, porque o trabalho faz parte do progresso e é a bênção de Deus para o desenvolvimento intelecto-moral das criaturas humanas. Nesse comenos, o amigo Spinelli cercou-se-me e, com o semblante sério, que expressava alguma preocupação, fez uma síntese feliz da atividade de que participáramos e elucidou. Necessitamos comunicar aos bons trabalhadores reencarnados em chamadas de advertência o que vem ocorrendo em nossa esfera causal. Convidá-los à manutenção de comportamento moral severo e ação da caridade como normativa de equilíbrio existencial.
A maioria dos espiritistas tem conhecimento da gravidade destes dias e está esclarecida quanto às mudanças profundas que se estão apresentando à sociedade terrestre. A transição planetária vem sendo trabalhada com afinco desde o fim do século passado, e a luta entre o dever e a negligência, assim como os testemunhos espirituais que a todos quase afetam, representa o significado do momento cada vez mais grave. Como vimos, algumas comunidades infelizes da erraticidade inferior equipam-se de legiões para invadir os grupamentos sociais e penetrar nas organizações humanas, criando situações embaraçosas e perturbadoras, com dissídios, agressividade, obsessões coletivas e descida moral pelas valas desditosas das condutas irrefreadas. Não faltam em nossos grupamentos doutrinários do espiritismo adeptos invigilantes que ainda não se permitiram influenciar moralmente pelos maravilhosos conceitos emanados da codificação. Não raro, quando por ocasião das advertências sobre conduta moral ou relacionamento, comentarem que há muito exagero nas informações que procedem da nossa esfera de vida. Outros, mais afoitos, rotulam-nas de animismo, quando são gentis, ou acusam com facilidade de tratar-se de mistificação de espíritos zombeteiros ou mesmo dos médiuns. E preferem adotar as modas, as novidades de comportamento, denominando os fiéis como ortodoxos e a eles mesmos como evoluídos. Todos irão fatalmente desencanar e constatarão de visu, arrebanhados pela realidade que se negaram a aceitar. O benfeitor sorriu numa expressão de quem lamenta a ocorrência de tal natureza e continuou. Somos, quase todos, devedores ante as leis soberanas da vida, portanto, sujeitos aos impositivos de evolução. O Espiritismo repete Jesus, e a sua mensagem encontra-se íncita em todos os postulados com que os embaixadores do Evangelho compuseram a codificação com a sensatez e equilíbrio de Allan Kardec. Como é natural, a revelação é sempre lenta, e passado o período, chamemos revolucionário, da sua apresentação e divulgação nos séculos XIX e XX, chega o momento da vivência das suas elucidações e máximas, exigindo de todos nós grande seriedade e devotamento nos negócios do Senhor. É inegável o desenvolvimento intelectual, industrial da civilização. Nada obstante se chafurda no crime e no desdém as questões ético-morais, considerando-as ultrapassadas e indignas por não se ajustarem à nova ordem de devassidão em nome da igualdade, da aceitação de tudo, para não passar como perturbador da ordem e fanático. Somos todos, inevitavelmente, inspirados por seres equivalentes às nossas aspirações e sonhos. O certo e inevitável é que todos devemos preparar-nos para amar e servir sem medida e sem dimensão. A dor atinge-nos a todos mais cedo ou mais tarde, e os indivíduos fortes e líderes da desordem, quando atingidos pela fatalidade dos acontecimentos, rebelam-se, tombando na depressão ou na revolta, nas drogas aditivas ou no suicídio direto. O amigo preocupado fez uma pausa, deixando-se banhar pela claridade solar, e após um suspiro jovial concluiu. Façamos a nossa parte e, como apóstolo Paulo, cumpramos o nosso dever. Vamos trabalhar. Seguimos ao hospital e ali encontramos um verdadeiro caos, com informações ilegítimas, condutas estranhas e pacientes que chegavam em estado deplorável, necessitados de serem atendidos na unidade de terapia intensiva, superlotada, com falta de aparelhos para facilitar-lhes a respiração, mediante a intubação, enquanto o anjo da morte os arrodeava e alcançava algum em situação mais dolorosa. O único recurso de que dispunhamos eram os passes aplicados por Cláudio, que se desdobrava, enquanto Eudalbo assistia os mais desesperados. Aumentara significativamente o número de espíritos perturbadores e obsessores tentando ampliar o sofrimento das suas vítimas, somando a Covid-19 os seus fluidos pestíferos que lhes ampliavam a falta de ar e a lucidez mental, levando os padecimentos ao desespero e angústia. Certamente,
Espíritos generosos também eram vistos atendendo a diversos outros, cujas vibrações de fé e esperança na oração facilitavam o concurso de familiares e benfeitores desencarnados. Adentrei no TI e pude acompanhar o socorro de equipes espirituais de nosso plano, auxiliando os pacientes a não sofrerem interferências morbíficas, ao mesmo tempo sendo atendidos com imenso carinho. As orações adentravam-se no recinto como suaves melodias cujas vibrações envolviam aqueles aos quais eram direcionadas. Movimentavam-se também auxiliando médicos e enfermeiros, aqueles benfeitores anônimos expostos, muitos dos quais não puderam fugir à fatalidade da contaminação e viriam a desencarnar em todos os lugares. Preparávamos-nos para seguir a instituição que nos albergava, quando um espírito de elevada condição moral aproximou-se-nos e solicitou ao amado Spinelli a sua cooperação e a do nosso grupo. Ele deveria realizar um tratamento especial em favor de um paciente que recém chegara àquela unidade de urgência e necessitava desse socorro. Carinhosamente atendido pelo benfeitor, expôs em breves palavras que se tratava de uma revigoração de energias com a finalidade de ampliar-lhe o tempo no corpo físico. Dirigimos-nos com ele ao enfermo, que já se encontrava entubado e quase em choque. A respiração era-lhe muito difícil e entrecortada, com o organismo desgastado em convulsões periódicas. O pavor da morte dominava-lhe a face suarenta e asfixia minava-lhe as últimas resistências físicas. O espírito debatia-se nas escassas energias em dolorosa angústia. Devotado enfermeiro ajudava e orava com fervor em seu benefício, irradiando vibrações saudáveis, que se mesclavam com as que eram eliminadas em tonalidades mais baixas e quase sem vitalidade. O benfeitor que acorreu em seu favor solicitou ao nosso passista que lhe aplicasse a bioenergia no chakra coronário, enquanto o espírito em lento processo de desprendimento adormeceu, sendo colocado em um leito do nosso campo espiritual. De imediato, vimos um equipamento especial que terminava em 2 tubos transparentes tendo 2 agulhas na parte final. Aplicado uma delas na artéria do braço esquerdo, passou a derramar um líquido quase vaporoso que vinha de um recipiente colocado acima e transparente, no qual víamos os fluidos em movimentação, mesclando-se para alcançar uma unidade, desde que pareciam ser diferentes individualmente. Eudalbo, nosso passista, igualmente se deitara ao lado do enfermo e tivera o braço direito, na mesma artéria, aplicado com a outra agulha que levava a sua energia vital ao vasilhame acima. Concomitantemente, pareciam descer num tubo com maior calibre energias diferentes, entre as quais as carreadas pela natureza, cuidadosamente canalizadas para o referido recipiente. Mais tarde, soubemos que se tratava de energias de árvores frutíferas das proximidades e do plâncton do mar. O especialista abriu-lhe o peito e trabalhou em algumas artérias com o objetivo de desbloqueá-las, massageou o coração, havendo logrado êxito. Nesse ínterim, o fluxo sanguíneo visível movimentava-se no ritmo equilibrado da saúde. O atendimento prosseguia, quando o enfermeiro que assistiu o doente pôs-se a pedir socorro ante a parada cardíaca e de imediato começou a golpear o peito, seguido por choques elétricos. O órgão delicado volveu a sua sístole e diástole para a alegria do jovem auxiliar. A parada, no entanto, fora provocada desde o nosso lado, enquanto haviam sido realizadas as terapêuticas de desobstrução e aplicação de energia no órgão vital. Cessada a aplicação das forças vitais que lhe prolongariam a existência, foram retirados os tubos e tomadas providências específicas que o acalmaram, diminuindo a aflição anterior graças ao respiradouro que o auxiliava com segurança. 1 hora depois, o enfermo apresentava sinais visíveis de recuperação, a caminho de posterior recuperação. Ele acabara de receber moratória da existência física em razão de atividades de benemerência que se dedicava e das orações dos seus beneficiários, que intercediam à providência divina em seu favor. Logo após,
Soubemos que o excelente benfeitor era o Dr. Carneiro de Campos, cuja existência fora um evangelho de feitos cirúrgicos que salvaram vidas incontáveis durante a jornada terrestre. Estava ali com a sua equipe dando prosseguimento aos labores exercidos na Terra, que a desencarnação não conseguiu interromper. As emoções a todos nos tomaram, constatando sempre a presença do amor e da sabedoria do Pai Celestial. Imediatamente, após breves comentários, rumamos para o nosso grupo, onde nos aguardava a programação central da nossa agenda. A luz brilha mais quando a treva é mais densa. Manuel Pilomeno de Miranda, Divaldo Franco. 17. Iluminação de consciências. O tempo sempre urge. Quando nos encontramos envolvidos por tarefas relevantes, não nos damos conta de como passa com rapidez. Inúmeros atendimentos foram realizados, especialmente na terapia do passe e no trabalho de inspirar pessoas aflitas que entravam em contato telefônico com a abençoada instituição espírita, assim como atendimentos de urgência a pessoas receosas que se encontravam intimidadas pelas comunicações jornalísticas e televisivas mentirosas ou exageradas. Essas atividades sucediam-se porque a Terra ainda é hospital-escola de almas em busca da saúde real e do conhecimento das divinas leis. Sempre surgem momentos para a ação fraternal da caridade, que é a luz brilhante à frente, à distância. Havia sido programada uma reunião mediúnica para aquela noite, em prosseguimento dos compromissos e responsabilidades. A nossa visita à Cidade da Justiça causara uma verdadeira revolução em outros grupamentos de igual objetivo na erraticidade inferior. A notícia desse feito espalhara-se e houve uma movimentação para reforçar as entradas e aumentar com rigor as incursões perniciosas às criaturas, alvos essenciais e prioritários dos adversários do bem, especialmente os espiritistas. A instituição que nos albergava passou a ser agredida de maneira impiedosa, e pessoas obsidiadas foram conduzidas às suas portas, cerradas por impositivo das circunstâncias, embora sendo atendidas de forma especial por vigilantes diretamente selecionados pela diretoria. Era, porém, impossível evitar-se a balbúrdia e o número de deambulantes em lamentável estado de apresentação, o que constrangeu os residentes no bairro, que passaram a demonstrar o seu desagrado e mesmo animosidade. Por outro lado, as organizações terrestres voltadas à baderna e à agressividade foram reforçadas, aumentando os ataques gerais nos diversos setores da sociedade, piorando a situação vigente. Grupos constituídos por pessoas desalmadas e destituídas de sentimentos morais e fé religiosa engrossaram as suas fileiras com ira contra Jesus e seus discípulos, arrebanhando para suas fileiras os indiferentes e sonhadores do prazer voluptuoso e consumidor. Os trabalhadores do bem e dos deveres éticos passaram a ser acossados nos seus ideais e mesmo anatematizados pela sua temeridade de os enfrentar. Muitos membros pertencentes às ideias espúrias que se mantinham discretos foram estimulados, rompendo o seu silêncio e o disfarce sob o qual se ocultavam para cerrarem fileiras com os radicais e agressivos. Nenhum valor de dignidade ou de dedicação ficou sem os pingos da lama atirada a muitos vultos do passado que amaram e contribuíram para o progresso da humanidade. Honrados ceareiros, portadores de vida correta, viram seus nomes coroados de epítetos desonrosos, por caluniadores de plantão, que os difamavam, gerando confusão e dúvidas nas demais pessoas sinceras e buscadoras da verdade. Espíritos desencarnados ociosos e falsos passaram a dar comunicações falsificando os ensinos das doutrinas éticas, e particularmente cristãs, com refinada ironia e zombarias chocantes. Desnecessário assinalar o zelo dos servidores fiéis que se não permitiram conspurcar pelas suas investidas, nem perderam tempo nas discussões inúteis e portadoras de animosidade com o único propósito de confundir e desequilibrar. A luz do amor passou a brilhar com mais claridade,
E os sofredores encontraram apoio e conforto moral para atenuarem os padecimentos e compreenderem as razões das suas aflições por abnegados ceareiros de Jesus. A luz brilha mais quando a treva é mais densa. No ardor das batalhas contínuas, apareceram heróis antes anônimos e estoicos, aplicando as suas forças na preservação dos ideais ancestrais que geraram o progresso e facultaram encontrar a harmonia e o reino dos céus na terra. Desse modo, tivemos horas refertas de trabalho cristão e fraternal. Portanto, à medida que o tempo passava, anotava em meus sentimentos uma ansiedade crescendo em ondas de ternura pelos sofredores humanos. À noite, providências haviam sido tomadas para preservar o santuário de trabalhos mediúnicos, impedindo a entrada na sua área física de espíritos não convidados. Servidores do Cristo cercaram todo o grupamento de edifícios igualmente envoltos numa claridade que provinha do alto e o circundava. Às primeiras horas da madrugada demandamos aos recintos mediúnicos e a movimentação era inusitada. Mais de uma vintena de espíritos da cidade visitada ali se encontravam em aturdimento, conduzidos por hábeis amigos espirituais. Outros zombeteiros e frívolos observavam o que se passava e aqueles que se deveriam comunicar adormecidos ou semi-inconscientes sob cuidados espirituais. O irmão Gracindo e outros companheiros da organização física, em parcial desdobramento pelo sono e convidados, encontravam-se conduzidos, alguns sem o saberem, enquanto Malvina e os nossos, após a prece de abertura, colocaram-se em posição de servir mediunicamente. Foi Malvina quem primeiro entrou em transe sob a influência do bispo de M, que já houvera sido atendido antes e fora conduzido a uma câmara de tratamento. O aspecto lupino em que se apresentava era comovedor. Despertando e em plena lucidez blasonou: "Estou de volta inesperadamente para vocês. Venho em nome do meu Deus dar prosseguimento ao debate em que nos encontramos da primeira vez. Já instalamos o período do ódio entre vocês, os ditos cristãos espíritas, e assinalamos que estão próximos os dias da nossa vitória com os choques que se multiplicarão entre vocês, os usurpadores da felicidade dos pobres e das camadas esmagadas pela sua desfaçatez e insensibilidade. Acreditam, por acaso, que nos deixamos atemorizar pelas falsas teologias sobre Deus, imortalidade, justiça? Não aceitamos esses contos de fadas nem outros mecanismos de fuga da realidade, que são as nossas misérias, soberba e desventura. Estão equivocados. Tudo se acaba, consome-se com o tempo. Aqui temos duas correntes filosóficas, a esotérica e a esotérica. Entre nós, os sábios, conhecemos a desagregação do ser e sua consumpção, aniquilamento na poeira da energia. E aos esotéricos ensinamos a imortalidade, na qual nada se extingue e se expressam recompensa e punição. Só existe o caos em tudo, e nós somos as sucessivas ondas do nada ainda cristalizadas. Vão se diluindo as mais grosseiras, depois as mentais ainda cristalizadas e assim sucessivamente, até o nada. Para nós, somente o prazer e o ódio que interferem em nossos planos ou tenta criar-nos embaraços, nesta luta sem quartel contra a estupidez que dominou os séculos e a ignorância em que foram mantidos os seres humanos. Vimos restaurar o nada histórico e preparar-nos para a consumpção. Temos que aproveitar, enquanto permanecem os resíduos da organização mental que tivemos para guardar a desintegração ou para o esquecimento. A nada tememos e nos submetemos à força maior que nos encaminha máximo da loucura. Não é qualquer um que lhes fala, mas um príncipe da igreja decadente. Despertem, hipnotizados pelos mitos e vitalizados pela esperança de vida eterna. Para que eterna? Tudo se consome num ótimo, para que sobrevida? Hoje veremos isso em nosso debate. Eu na morte, e vocês no equívoco da vida. Preparem-se para desfrutar e matar esse símbolo de algo que jamais existiu, semelhante a Krishna, Zeus, Atom. Ilusões. Deu ruidosa gargalhada.
A médium reproduzia os meneios e movimentos do comunicante. Embora as suas palavras se revestissem sempre de ironia, o rosto estava marcado pela dura expressão lupina. Era a primeira vez que ouvia tão terrível sentença de aniquilamento da criação. Embora se encontrasse com as funções mentais, emocionais e dispositivos complexos da vida, a tudo considerava de natureza imaginária. Compreendi melhor o comportamento de filósofos, artistas, belos cidadãos de ambos os sexos que defendem a ideia equivalente de que o acaso reúne moléculas a seu bel prazer para consumi-las depois em vapor imaginativo. O nosso Eurípides era um dialogador que o deixou realizar a catarse que o outro anelava, o que fez com alegria, a fim de poder entretecer considerações, conforme aconteceu. Embora as defesas de estrutura do recinto dedicado à oração e ao socorro da caridade, as emanações mentais e estudações dos convidados à comunicação espiritual deixavam o ambiente saturado de energias deletérias. Com a presença massiva de entidades interessadas, algumas das quais vinculadas psiquicamente ao comunicante, havia ruídos e ouviam-se gritos e exclamações de alguns doentes em situação mais complicada. Na pausa que se fez natural, Eurípides expôs. Seria, sem dúvida, uma aberração da lógica e do conhecimento podermos contemplar o universo e tudo quanto abarca, fosse ele autoedificador que atingiu um estágio de beleza e aperfeiçoamento nos seres humanos, ser resultado do nada, qual se nada fosse a força cósmica que lhe deu origem. Mudaríamos somente de designação, substituindo Deus por natureza, nada o equivalente. Sempre chegaríamos ao ponto inicial, a grande interrogação que tem estado presente no infinito do tempo. Esse conceito estúpido não pode viger em mente igual a do senhor bispo, conhecedor de Santo Agostinho e das suas conclusões a respeito da vida e sobre a sua origem. Os primeiros cristãos contentavam-se com a criação realizada pelo Pai de amor e não a discutiam. Com o tempo e o múltiplo surgimento de teses a respeito do ser humano e do seu destino, os filósofos e teólogos sofisticaram a simplicidade da crença aos padrões da cultura e surgiram as variadas escolas de pensamento, entre as quais está a criação divina. Como nosso objetivo não é filosofar, porém estabelecer padrões morais de comportamento para a vivência imortal, a sua negligência religiosa enquanto na terra e conduta reprochável ocultas sob o manto da fé transtornaram-lhe a mente, e o Senhor optou pela solução mais simples e estúpida, que finge aceitar entre conflitos que o atormentam. A sua e a perseguição aos discípulos de Jesus, assim como a ele próprio, demonstram que se trata de uma realidade que os fatos confirmam. Primeiro, veio Jesus anunciar o seu reino e vivê-lo. Depois os seus exemplos no cotidiano, culminando com a morte, que seria a consumpção, e ele ressuscitou com o mesmo corpo, tão igual e comum que se alimentou do peixe assado na sala em que apareceu aos seus. Não se trata de uma concepção, de uma fantasia, de um fenômeno exilado, porque a cena se repete inúmeras vezes, naqueles dias, e periodicamente até hoje. A vida é imperecível e iremos demonstrar-lhe. Por ocasião do seu ministério religioso, fez voto de castidade e, nada obstante, desrespeitando o compromisso, seduziu diversas criaturas ingênuas ou invigilantes, dentre diversas a jovem Marcela, de pouco mais de 14 anos. E o fez num dos lugares denominados sagrados, o confessionário. Perturbado pela degradação interior e pelas elucubrações perversas na área do sexo, sentiu-se fascinado pela infanta que se sentiu atraída pelos seus gestos e palavras de hábil sedutor. Com o tempo e as facilidades que a posição eclesiástica lhe concedia, logrou seduzi-la prometendo o futuro consórcio matrimonial logo cumprisse determinados regulamentos com os quais a iludiu. Não vá adiante, caluniador, bradou com aspereza. Sim, claro que irei, redarguiu-lhe o venerando apóstolo. Utilizou-se da infeliz menina,
que passou a ser maltratada por algumas das beatas que o vigiavam também com interesse e insano traço. Mas quando inesperadamente ela descobriu que estava em gestação e lhe deu ciência, a sua reação foi covarde e perversa, propondo o aborto imediatamente, antes que os sinais a denunciassem sem alternativa. Movimentando seu círculo de desvairados, soube de um médico aborteiro e, quase ao 3º mês, eliminou a vida em floração que a jovem carregava no ventre. Ela era frágil e insegura, sabia que estava em pecado e, após confessar-se com o seu algoz, resolveu por suicidar-se, em tentativa louca de livrar-se do clamoroso erro. O silêncio fez-se na sala, e o presunçoso religioso começou a contorcer-se e a emitir sons terríveis através da médium. Mas isso não foi tudo, prosseguiu o mentor. O corpo da criança foi despedaçado ainda em formação, mas o espírito, que já se lhe estava fixando, permaneceu no claustro orgânico e em sua volta, terminando por ligar-se a você. Não se consumiu no nada, mas continuou exatamente como era, agora com propósitos definitivos. Não raro, o espírito escamoteia a realidade por detrás das fantasias que lhe comprazem. Por ocasião do autoencontro, além da organização física, a realidade se desveste das desilusões, que ressurgem com as fortes características que foram ocultadas. Esse reencontro com os acontecimentos arquivados na mente produz choques morais de alta magnitude naquele que desejou escondê-la. Verdadeiras máscaras postas na fase das atitudes detestadas que se desejou ocultar diluem-se, e o ser é constrangido ao autoenfrentamento com as consequências que se lhe derivam. Tal ocorrência dá lugar a formações ideoplásticas que passam a vestir o transfuga até que uma dor profunda ou algo poderoso destrua a figura plasmada e se inicia outro ciclo correspondente à sua realidade interior. Muitos espíritos perversos se travestem de formas horripilantes para esquecer os males executados e ocultar a vilania praticada contra o seu próximo. Mediante as leis de afinidade e sintonia vibratória, permanecem nos mesmos níveis de vivência até o momento dos reencontros. O Sr. Bispo optara pela forma lupina, em razão da sua infeliz conduta sexual, usando as regras e exigências da religião, e, qual se fosse um lobo, banqueteava-se até exaustão, retornando à aparência eclesiástica. No entanto, durante as horas de desprendimento espiritual, era mais o felino cuja forma aditava o sacerdote de aparência generosa que deveria ser. Ao entregar-se à lamentável situação na casa da justiça, assumiu a vilania que o caracterizava, buscando gerar sofrimentos na instituição espírita cristã, desforçando-se no seu atual presidente. Profundo conhecedor das misérias humanas, o nobre Eurípides fê-lo voltar ao cenário de degradação e infâmia em que interrompeu o renascimento do espírito. Recordado desditoso naquele momento, as teses nadaístas pouco ou nada puderam impedir nos dias do passado próximo nas arrepiantes atrocidades. Estorcegando e debatendo-se nos delicados e vigorosos fluidos da mediunidade, passou a rever na mente, antes obnubilada, a cena terrível da infeliz mãezinha que se atirara da torre alta da igreja matriz onde ambos pareciam cultuar Deus. Vimos, através das imagens que ele exteriorizava, a criancinha ensanguentada, enquanto a sua voz pedia misericórdia para que não lhe matassem o corpo de que muito necessitava. Simultaneamente, a própria Marcela, enlouquecida e deformada, tentava agredir o insano, igualmente atacado por outros inimigos também desencanados. A cena era muito constrangedora e humilhante, a chusma de sofredores, em aspecto indescritível em que se apresentava, blasfemava e um digitava na condição de bandido confesso. O triste espetáculo evocava a visão selvagem de chacais sobre vestígios de outros animais vencidos sob uma nuvem carregada de réprobos vingadores em tumulto aterrador. Nesse comenos, Eurípides evocou as bênçãos de Maria Santíssima, e uma luz desceu sobre o cenário triste,
produzindo um terrível choque visual. A Senhora de Nazaré em pessoa apareceu a pouco e pouco, ocorrendo um silêncio incomum, quebrado pelo pranto de muitas vozes, e abraçou de mente o pervertido incorporado em Malvina. A médium humilde sacrificada adquiriu uma peregrina luminosidade nos centros de força e todo o corpo. Ele uivava e retorcia-se nos braços carinhosos da Mãe Sublime de Jesus. Ouviu-se-lhe a dúlcida voz com uma tonalidade inolvidável. Filho, que fizeste das ovelhas que te foram entregues para pastorear? Por que as transformaste em vampiros e as levaste à loucura? Onde estão os teus sentimentos de pastor? Por que atiraste os cordeiros débeis e inseguros aos cardos, sobre as pedras da desagregação? Ainda é tempo de voltares ao aprisco. Agora recolhes o abandono a que atiraste. Todos que desprezaste se encontram dilacerados, esfaimados de Jesus e sedentos de paz. Tua veneranda mãezinha rogou-me teu auxílio desde há tempos e hoje especialmente, vencida pelas lágrimas, suplica que eu interfira com meu filho em teu favor. Entrego-te aos seus cuidados, qual aconteceu há bastante tempo. Liberta-te do mal, no seu doce aconchego. Surpreendeu-nos uma dama idosa e adornada de luz, que se aproximou e distendeu os braços, recolhendo o filho desditoso que chorava em urros dilacerantes. Confia em Deus, meu filho, e saiamos do abismo para outro campo onde reine o amor. Todos chorávamos discretamente, e houve um silêncio profundo, acalmando os enlouquecidos que se encontravam presentes. A agressividade geral diminuiu, e as lágrimas pareciam lavar o solo ensanguentado, esmaecendo a ardência dos sofrimentos nos seres dilapidados. Entraram algumas dezenas de filhos do Calvário, que passaram a conduzir aqueles que se encontravam mais calmos, enquanto o senhor bispo, quase recuperando a forma humana, abriu desmesuradamente os olhos e a boca, mas não conseguiu dizer nada. A face estava sob a máscara do horror. Foi então que a Senhora Mãe da Humanidade concluiu: renascerás ainda na terra, proximamente, assinalado pelas flores negras dos teus delitos, e espinhos transformados em feridas e deformações surgirão no teu corpo e na tua emoção, como flores perversas, a fim de lograres a redenção, até o momento em que o teu coração pulse ao ritmo do amor que destroçaste em outras existências. Não recalcitres, nem titubees. Não há crimes que não possam ser corrigidos, nem amor que se nega a envolver todos os réprobos para a reparação. Vamos, meu filho, com a tua mãezinha. A vida na terra sofrida te espera. As emoções eram superiores às nossas resistências e deixamo-nos dominar pela soberana bênção da Mãe Augusta, enquanto a claridade foi diminuindo até ficarmos com os tons do trabalho normal. Todos que ali nos encontrávamos éramos a família de Jesus recebendo as suas santificadoras mercês. Malvina retornou à lucidez suavemente, havendo recebido passes revigorantes, e Amália começou o seu transe. A luz divina estava acesa e era necessário arrancar das trevas do eu enfermo aqueles que ainda não haviam despertado. A nossa irmã Amália, num transe profundo, apresentava uma face atormentada com vários vínculos de dor e sisudez, passando a falar pausadamente num tom masculino. Já estive aqui, há pouco tempo, falando através de outra sensitiva, mas isso não é importante. Naquela ocasião, fui convidado a demorar-me neste reduto de modo a ver a face nova dos dois adversários que mais feriram o meu ser. A contragosto, permaneci, como se uma força insuperável me detivesse. Tentei sair, fugir, debater-me nas grades férreas do ódio, mas me sentia chumbado ao solo e, mesmo sem o querer, passei a assistir às atividades que são desenvolvidas. A princípio julguei serem farsantes e membros de alguma seita de feitiçaria, porém os exemplos de amor e de compaixão que detectei em muitos momentos encontros de pessoas que se arriscaram a vir buscar socorro fizeram-me alterar o comportamento negativo. Não podia acreditar que o Jesus,
cujo nome é anunciado 1000 vezes e parece agir por intermédio das pessoas, não é o mesmo que me desgraçou no passado. Os infames que me desgraçaram, agora com as suas novas roupas, transformaram-se em samaritanos compadecidos dos judeus que se lhes implicavam e perseguiam, produzindo-me conflitos inenarráveis. Em que acreditar? Perguntava-me. Naqueles que me trucidaram, honestos que levantavam os caídos, às vezes caindo também, porém levantado-se rápido para ajudar? Falando ofegante entre soluços, silenciou, embargado. Utilizando-se do silêncio espontâneo do paciente, Spinelli falou-lhe com imensa ternura, qual paternal. Todos nos recordamos do querido irmão. Aliás, gostaríamos de identificá-lo pelo nome que teve naquele difícil período, e não pelo aspecto orgânico. O espírito pareceu surpreso e, com os olhos da médium muito abertos, ripostou. Isso é importante? Não. Sucede que aqui preferimos falar ao ser profundo, e não às características transitórias da sua reencarnação. Mas como o nome, a identidade, remete à melhor evocação da existência, preferimos essa opção, caso seja do agrado do nosso visitante. Era chamado Spanovich, o monstro, e sorriu com terrível amargura. Preferimos chamá-lo apenas de Spanosito, que nos parece mais familiar e íntimo. Sim, era assim que minha mãe me chamava, e aumentou o pranto, agora mais dorido. Muito nos alegra saber que você se sentiu no lar ante os sofredores que também buscavam as bênçãos de Jesus nos dias passados. Ninguém lhe perguntava quem eram, mas sim o que desejavam. É natural que assim nos comportemos, porque Jesus nos chamou a todos os sofredores como filhos do Calvário, de alguma forma igualando-nos a ele, o Marte da cruz, que foi plantada no alto do Monte do Calvário. Desde então, todos aqueles que padecem injustiças, angústias ou quaisquer tipos de sofrimento somos seus filhos do sofrimento, mas também do amor e da solidariedade, necessitando-nos uns dos outros para a descrucificação. O meu irmão Spanosito já o era mesmo antes de conhecer esse esforço dos homens do caminho que pretendiam manter toda a humanidade como sua família. Esteja, pois, inteiramente à vontade. Não sei o que falar e não tenho como expressar-me, porque sempre fui considerado um monstro e tal sentia-me até o momento em que aqui encontrei dores maiores do que as minhas, em reuniões magistrais de socorro pela madrugada falecidos alucinados e odientos, passando a compreender que somos responsáveis por muitas das misérias que nos afligem. O ódio que me consumia parece-me agora uma labareda que se vai apagando por falta de combustível. Não que esteja livre de pensamentos arrogantes e vingativos, mas pela oportunidade de saber que me encontro equivocado e, ao invés de vítima, sou um terrível vingador. Fez uma ligeira pausa nos comentários e prosseguiu. A nossa comunidade é ainda amaldiçoada, apesar dos disfarces psicológicos que são estabelecidos, mas como compaixão dos que são sádios e se creem superiores do que mesmo por espírito de compreensão e solidariedade. Por isso, de algum modo formamos nossa sociedade terrena, vinculando-nos a outros grupos odiados, tais os gitanos e demais infelizes. Nossa angústia é tal que aqui, após a morte, mantemos a união e formamos grupos especiais de vingadores, qual ocorre na cidade em que habitamos. Somos utilizados para hipnotizar mastins e ofídeos, principalmente, assim como atormentados sexuais. Somos tidos como viciados em sexo e drogas. Não é verdade. Esse drama não é de determinada faixa de seres, mas de todas as criaturas invigilantes e certamente em nós, por decorrência dos sofrimentos que experimentamos. O diálogo de ternura prosseguia, quando o irmão Eudalbo adentrou-se no recinto e acercou-se dos irmãos, acompanhado por uma senhora envelhecida, mas bela e de sorriso jovial na face enrugada. Imediatamente, o comunicante exclamou: "Mamãe querida, você está vindo do céu arrancar o filho das chamas do inferno?"
e atirou-se-lhe nos braços distendidos, chorando mais desesperadamente. Com afagos e carinhos na cabeça úmida, ela respondeu: venho buscar-te em nome de Jesus, de quem te separaste desde há muito. É somente o que importa no momento. Depois compreenderás. Com imenso carinho, auxiliada pelo nosso Eudalbo, saiu conduzindo o seu tesouro para novas experiências iluminativas. A médium recuperou a consciência, recebeu passes espirituais do irmão Cláudio e, antes do seu encerramento, porque houvesse grande número de sofredores em expectativa, Spinelli falou-lhes docemente sobre o amor a Deus, os deveres morais em relação à vida e a si mesmo e, com beleza incomum, sobre o Mestre incomparável. Ao término, foi pronunciada com muita emotividade a oração de encerramento pelo chefe do grupo de templários, cujas vestes brancas passaram a brilhar suavemente no ambiente adornado de pétalas de rosas perfumadas que desciam sobre as nossas cabeças. O núcleo espírita é, sem dúvida, reduto de socorro de urgência e emergência para muitas vidas estiladas mediante o conforto e direções de equilíbrio que propicia de imediato, evitando, desse modo, emaranhamentos em situações mais perversas e complexas do que aquelas nas quais se encontram ao serem atendidas. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco. 18. Movimentação bem coordenada. Enquanto cuidávamos de alguns problemas de obsessão e correlatos, o grupo de especialistas que visitou a caverna havia conseguido mapear as furnas mais profundas e alguns abismos internos que serviam de presídios para os espíritos mais rebeldes. É muito difícil definir quanto gostaríamos de explicar como era a região em que estava a Cidade da Justiça, tais as condições físicas do lugar em que fora edificada, assim como eram os tormentos daqueles que habitavam. Existem na Terra favelas de miséria absoluta, nas quais o ser humano chafurda com suínos, bovinos, répteis e formas de seres hediondos e outros animais no mesmo ambiente, e alimentam-se quase que mesmo do que encontram em absoluta decomposição e estado de degradação. Misturam-se dejetos com alimentos e água infectada é servida para todos os fins. As furnas, no entanto, ultrapassavam essas paisagens, pois que dificilmente se podia identificar seres humanos com outros animais ali em promiscuidade. Havia alguns séculos que entidades primitivas que guerreavam no planeta, submetendo nações, arrasando povos e destruindo vidas, quase tudo reduzindo a pó e a destroços, resolveram criar aquela cidade sinistra para servir de antropunitiva aos considerados inimigos ou credores das suas tormentosas posturas infernais, em nome da ignorância reinante. Naquela hora do encerramento da utilíssima reunião mediúnica, fomos convidados a participar de um debate fraterno sobre a transferência da Cidade da Justiça para outra dimensão. Já estávamos informados da localização do astro onde ficariam os aprendizes recalcitrantes em estágio de purificação. A constituição física do lugar era bem parecida com a Terra de alguns bilhões de anos de organização e habitabilidade. O aspecto da matéria em ebulição de muito elevada temperatura, qual ainda ocorre hoje em nosso orbe terrestre, na barisfera, era local apropriado, na parte superior, na crosta para a fixação dos alicerces transplantados. A atmosfera na região, se assim podemos denominar, era carregada de elementos químicos venenosos, que acumulavam partículas quentíssimas dentro, misturando-se à massa ígnea que os vulcões vomitavam ininterruptamente, flutuando sobre a área muito escura. As montanhas sacudidas por convulsões contínuas mantinham um aspecto fantasmagórico e apavorante. Não havia como perceber se havia na sua periferia ou entranhas a vida sob qualquer aspecto. Ventos fortes sopravam em desordem e tudo em volta conduzia a uma visão infernal. Alguns dos engenheiros que estiveram conosco na cidade apresentavam os planos em aparelhos eletrônicos. As imagens, os traçados, os contornos sem negro e os registros, como eram vivos e apresentavam-se em terceira dimensão,
facultavam ver-se em profundidade o interior na realidade do conjunto. Com razão, no passado, os médiums e sensitivos em geral, os santos e os mártires, assim como os místicos, eram conduzidos ao mundo espiritual através do desdobramento pelo sono e tomavam conhecimento da realidade que defrontavam, retornando com as ideias que se infiltraram na ignorância do povo, a respeito do purgatório, hoje eliminado da Igreja de Roma, e principalmente do inferno. No sentido oposto, um e outro, igualmente em desdobramento, também visitavam as regiões felizes, a que denominavam seus e os classificaram, conforme o cabalismo, em 7 faixas até a sublimação, o mais alto degrau da glória e da espiritualidade. O estudo e a lógica da doutrina espírita demonstraram que são educandários para os alunos terrestres após a morte do corpo. Prolongamento da vida física, são frutos do pensamento coletivo dos desencarnados, que geraram pela ação da mente atormentada e culpada tais redutos também transitórios de purificação. A área ocupada pela planta era expressiva e, por isso mesmo, a transplantação para outra localização exigia muita habilidade e cuidadosos cálculos matemáticos. Um deles, dos engenheiros, vivamente preocupado, após considerações profundas e oportunas, esclareceu: iremos transferir para o novo lugar áreas muito grandes, usando aparelhos tipo gruas, guindastes e outros que são especialmente desenhados para esse fim, com trabalhadores todos treinados para alteração paisagística. Tive a impressão de que lhes era familiar o empreendimento de engenharia, pois que a condensação de idioplasma dava-se passando do habitual estado de fluidez para formas visíveis e palpáveis. Referiu-se à transferência no passado próximo dos monumentos egípcios, que foram transferidos para outro lugar, a fim de sobreviverem ao lago de Assuã, no Egito. Tudo foi feito com engenho e perfeição graças aos investimentos internacionais e aos admiráveis engenheiros dedicados ao grandioso empreendimento. Outros grupos no Brasil e em outros países também se preparavam para a reunião sobre a transferência das respectivas localizações, obedecendo aos operários especializados que davam prosseguimento às exigências da lei do progresso. Definida a data da operação muito delicada, grupos técnicos fariam os seccionamentos dos imensos trechos e começariam a sua remoção, conduzindo os seus habitantes, que se não dariam conta do que estava ocorrendo, tal estado de transtorno mental e emocional de que eram vítimas. Suportes espirituais foram colocados antes do seccionamento das grandes placas, a fim de que a parte seccionada pudesse permanecer sem abalos violentos que poderiam arrebentá-las, enquanto um grupo de especialistas em meditação unir-se ia em um lugar próximo e se entregasse à concentração profunda, a fim de facilitar o esforço conjugado da locomoção nas partes que eram possíveis de movimentar no momento. O dia 13 de maio, pela evocação da liberdade dos escravizados no Brasil, foi eleito como inicial das operações de remoção e transporte. Milhares de espíritos generosos haviam sido convocados, em grande júbilo, para contribuir na formação de habitabilidade do novo mundo. O ar fétido e asfixiante que antes pairava em todo o recinto, visitado por contínuas correntes de ar, diminuiu a sua intensidade, e era comovedor o esforço de tantos obreiros, trabalhando na construção da escola de regeneração, por enquanto em ambiente de tal ordem. Num momento da levitação e do auxílio de uma maquinaria especial, pudemos ver que o sol nascente não conseguia penetrar a massa compacta com furnas, níveis e desníveis, que os doentes em si mesmo haviam consolidado através dos tempos. A movimentação gigantesca e a ação dos anônimos edificando a escola de redenção dos equivocados falavam-nos sem palavras sobre o reino de Deus, que é edificado no coração. O primeiro bloco a ser removido do lugar fantasmagórico, lúbrico, era muito maior do que pensávamos, e em consequência ficamos pasmados ante o espaço ocupado anteriormente, quase a perder de vista.
As sombras que permaneciam sobre a área onde se projetara até há pouco possuíam um aspecto asqueroso, e as bordas derramavam um líquido espesso, escuro e nauseante. Mais tarde, fomos informados que se tratava das emissões mentais e se transformavam as ondulações em líquido, processo inicial de condensação dos horrores mentais de cada qual, conforme sua conduta pessoal. A noite, que era sempre terrível, naquela oportunidade abrira uma clareira na nuvem densa tingindo a camada extraída. Em momento próprio foram substituídos os trabalhadores voluntários e meditadores, a fim de que o trabalho não sofresse solução de continuidade. Amanhecendo no nosso amado pouso, fomos informados dos ataques ferozes que estavam sofrendo os residentes, bem assim os companheiros da grei laboriosa, agora com o exercício e prática de reuniões mediúnicas temporariamente. Felizmente todos estavam informados da responsabilidade destes dias e das mudanças que se vêm operando para a eliminação dos seus malefícios. Em determinados momentos aplicava-se a programação como num campo de marimbondos cuja enorme colmeia se havia permitido adentrar. O nosso diretor programou uma atividade mediúnica com os elementos mais experientes para reforçar as defesas, como assegurar aos residentes reencarnados ou não de que as mãos de Jesus movimentavam as suas. Os adversários que faziam parte da milícia foram dirigidos para o abrigo da fé e da caridade cristãs, com a finalidade de robustecer aqueles que dessem sinal de cansaço e fragilidade. Sob as vibrações funestas e atendendo aos infelizes de ambos os planos para descarregarem os fardos dos sofrimentos necessários que se prontificaram a sofrer, demos início ao programa reservado para aquela região. Os legionários, sempre apostos, foram destacados para acompanhar os devotados membros que se abasteceriam nos pensamentos. Sem dúvida era uma guerra local que se instalara no reduto do Evangelho onde brilhava a divina luz do amor do Mestre. Podíamos ver o verdadeiro desfile de almas felizes e de má catadura, nas quais estavam escritas as intenções pessoais. Concomitantemente, o telefone e os órgãos de comunicação virtual não cessavam de rogar ajuda, oração, socorro para enfermos da pandemia, de obsessores entre os seus trabalhadores. Passamos o dia em socorro bem planejado, transformando a sala de conferências agora sem uso, num hospital de guerra, onde recolhemos enfermos que são atendidos por todos nós. Todo ideal de dignificação humana encontra opositores que, às vezes, tornam-se inimigos cruéis e se transformam em vítimas de espíritos maldosos, que os induzem ao antagonismo e desejam destruir tudo quanto não quiseram nem querem conquistar na vilegiatura da carne. O trabalho delicado de alteração da psicosfera do lugar, verdadeiro santuário do bem e das graças, constituía-nos uma bênção ímpar. Não faltaram voluntários, que passaram a ser conduzidos pelo nosso Cláudio, o médium especializado em terapia pelos passes. Ao mesmo tempo, mantivemos contato com outros grupos encarregados de labores especiais. Muitos deles defrontavam reações severas, através de difamação, de acusações publicadas pelas redes sociais em desafio para desmoralizarem médiuns, expositores e instituições. Organizações respeitáveis eram caluniadas com prazer, olvidando-se os benefícios oferecidos aos seus residentes muito necessitados, sobretudo de amor e de ternura que lhes são ministrados, além dos básicos como alimentação e demais. Mordidos pela inveja e pelo despeito, pela competição doentia na sua jactância, nada faziam. Ociosos, com tempo bastante para perturbar, geravam difícil luta com os verdadeiros trabalhadores do Evangelho que saíam sempre vitoriosos, desde que todo aquele que segue Jesus termina por encontrá-lo. Reconfortado, vencedor do mal de que se livrou, adquire força e alegria no contínuo bom combate. Nesse Comenos, recebemos notícias de que muitos dos grupos pela América Latina estavam encontrando dificuldades inomináveis, qual ocorria na Europa.
Necessitava-se de obreiros reencarnados que tivessem algumas informações da vida além da matéria, para facilitar o delicado esforço de todos que estavam empenhados na grande operação. Em consequência, era mais expressivo o número dos aderentes espirituais, mais ou menos adaptados a atividades idênticas umas e parecidas outras, nas diversas comunidades espirituais correspondentes ao seu último berço na Terra. Na cidade onde nos alojávamos,